Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula 9 sobre forças intermoleculares. E eu queria perguntar para vocês se conseguiram fazer os exercícios da aula passada sobre polaridade das ligações e das moléculas. E se fizeram os exercícios, estudaram o material da aula, do drive, né? Se conferiram no gabarito se está tudo certo, se tiveram dúvidas, se caso tenham dúvidas, né? Se vocês tiraram essas dúvidas com os monitores. Então, isso é muito importante, né? Não basta só assistir às aulas, tem que fazer os exercícios, conferir se está tudo certo, se tem dúvidas. Caso hajam dúvidas, tem que tirar as dúvidas sim, isso também é importante. Na aula de hoje, nós vamos usar material no Drive, tá? Temos aqui na apostila da EXAG, Forças Intermoleculares, aula 15 e 16 da apostila. E a página é a página 37, tá? Do volume 2, é o volume 2. E aí depois, no final dessa aula, tem os exercícios, né? Teoria na prática com resolução. São 4 exercícios, tá? Então, estudem por esse material também, tá? Não esqueçam que isso também é importante. E aqui na pasta da aula 9, temos também aqui a atividade e o PDF, né, da aula de hoje, da apresentação da aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar falando de forças intermoleculares. As ligações químicas, elas podem se classificar de duas formas. A gente já falou sobre isso. Na aula 5, nós falamos sobre ligações químicas, né, que são as forças, né, intramoleculares ou interatômicas, que são as forças de interações entre os átomos, né? Então, são as ligações químicas que a gente já falou. E aí, hoje, nós vamos estudar as forças intermoleculares. As forças entre as moléculas, né? Que vai ocorrer entre as moléculas. E a força intermolecular, a ligação covalente é a que mantém uma molécula unida, que é a força intramolecular, né? Que vai formar a molécula. As ligações covalentes. E a força intermolecular é uma atração entre essas moléculas, né? As forças intermoleculares são mais fracas do que as forças intramoleculares, porque são atrações, né, que vão formar as forças intermoleculares, enquanto que nas forças intramoleculares são as ligações químicas que a gente já falou. Então, elas vão ser mais fracas do que as ligações químicas. Quando uma substância funde ou entra em ebulição, forças intermoleculares são quebradas, e não as ligações covalentes, tá? As ligações químicas elas vão permanecer. As mais fracas que vão se quebrar são as forças intermoleculares, entre as moléculas. Então, num aquecimento, né, para fundir ou para ebulir uma substância, você não vai alterar a substância. A única coisa que você vai fazer vai ser separar para que ocorra né, essa passagem de um estado físico para outro, tá? Ela não deixa de ser o que ela é, por isso que a ligação química, né, a força dentro da molécula, né, da ligação química intramolecular, por isso que elas não vão se quebrar. O que vai se quebrar é que essas moléculas elas podem se separar. Então, as forças intermolecular entre as moléculas. Não confundam isso. Então, tá. Temos aqui a ligação covalente, que vai determinar as propriedades químicas, né? A ligação covalente vai formar as moléculas. Então, a interação intermolecular, que vai determinar as propriedades físicas, ok? Enquanto a ligação covalente determina a propriedade química, as interações intermoleculares vão determinar as propriedades físicas. As forças intermoleculares, nós temos essas forças aqui. Forças íon-dipolo, forças dipolo-dipolo, forças dipolo-dipolo induzido, forças dipolo induzido, que a gente vai chamar de forças de dispersão de London, também, né, isso é comum, e as ligações de hidrogênio, que também pode ser chamada de pontes de hidrogênio, mas isso é antigo, né? Mais
recentemente, né, atualizado, vamos dizer assim, é mais bonito falar ligações de hidrogênio e não pontes de hidrogênio. Vamos falar um pouquinho sobre polaridade das ligações, né? Isso é importante. Nós temos aqui ligações entre dois átomos de hidrogênio. Temos, então, uma ligação apolar, como nós já vimos na aula passada. Enquanto temos uma ligação aqui entre uma molécula, né, de hidrogênio e de cloro, o ácido clorídrico. E nós temos aqui uma molécula polar, né, com formação de polo. Por conta da fila de eletronegatividade, né, aqui, onde o flúor é mais eletronegativo e o hidrogênio é menos eletronegativo nessa fila. Aí aqui nós temos a formação de polo, né, da molécula do ácido clorídrico, né, onde aqui no hidrogênio vamos ter a formação de um polo positivo, no cloro a formação de um polo negativo. Temos aqui o vetor μ do hidrogênio, que é o menos eletronegativo, para o cloro, que é mais eletronegativo. E aí aqui nós temos os exemplos de outras substâncias, né? Aqui temos a amina, que é a fórmula molecular NH3, a geometria da amina, onde tem a formação de polo negativo aqui, de polos positivos. Os vetores, né, μ da molécula, né, leva em conta a geometria da molécula, tá? Os vetores. Nós temos aqui um vetor resultante, diferente de zero, porque concordem comigo que temos três vetores aqui. Um exatamente para cima, outro na diagonal, mas de baixo para cima, e o outro também na diagonal, mas também de baixo para cima. Então, nós temos aqui um vetor resultante para cá, né, desse hidrogênio do meio, né, aqui, para o nitrogênio. Então, temos um vetor aqui, μ, resultante, assim, daqui para cá, tá? Então, ele é um vetor resultante diferente de zero. Como é diferente de zero, nós temos uma molécula polar. Enquanto aqui, no dióxido de carbono, né, CO2, temos a geometria linear, onde aqui nas extremidades nós temos polos negativos, e aqui no centro, no carbono, polo positivo, né? Cada vetor μ vai ser um oposto ao outro, né? Do carbono ao oxigênio, um oposto ao outro, e como eles têm os mesmos valores, porque se tratam de carbono, oxigênio e carbono, oxigênio, então esse vetor um vai anular o outro, né? Então temos um vetor resultante igual a zero, então temos uma molécula apolar. Tá? Só recapitulando, né? Revisando o que a gente já viu, para a gente dar continuidade à nossa aula de hoje. E aqui vamos começar falando de forças íon dipolo. Se é uma força íon dipolo, vai ocorrer entre um íon e um dipolo. Então, tá. Nós temos primeiramente aqui, nesse canto aqui, superior esquerdo. O cátion atrai o polo negativo da molécula, porque o cátion tem carga positiva, e aí o polo que vai ser atraído é o polo negativo, tá? Então, aqui temos aqui o cátion, aqui, essa bolinha roxinha, e atraindo os polos negativos, né, das moléculas aqui. Né? Temos 4 moléculas representadas aqui. Enquanto que o ânion tem carga negativa. Então, aqui, essa bolinha rosinha, né, é rosa, atrai os polos positivos da molécula, né? Então, aqui, tá atraindo essas 4 moléculas pelos seus polos positivos, né? As cargas opostas se atraem. A interação entre um íon e um dipolo, por exemplo, a água, né? A água forma um dipolo. Vai ocorrer, por exemplo, aqui, né? Dessa forma aqui. A mais forte de todas as forças intermoleculares é uma força íon dipolo. Os dipolos intensos, como a água, são atraídos tanto pelos cátion como pelos ânions, porque, por exemplo, aqui, nós temos aqui, supondo que essa aqui seja uma molécula de água, tá? A água vai formar o polo negativo e o polo positivo. Enquanto que o polo negativo vai ser atraído pelo cátion, o polo positivo pode ser atraído pelo ânion, tá? Então, isso vai acontecer. E aí nós vamos falar de alguns pontos importantes. Primeiro, distância entre o íon e o dipolo.
quanto menor a distância entre o íon e o dipolo, mais forte será a atração. Então, se essa distância ali for menor, então temos uma atração íon-dipolo mais forte. A carga do íon também é relevante para determinar a força da atração. Então, quanto maior a carga do íon, mais forte será a atração. Isso vai atrair, né, ali uma interação mais forte. E a magnitude do dipolo. Então, quanto maior a magnitude do dipolo, mais forte será a atração. A magnitude do dipolo vai acontecer se, por exemplo, pelo vetor μ, né? O vetor μ ali, qual vai ser a magnitude, né, desse vetor μ, qual é o tamanho desse vetor. Então, isso vai determinar a magnitude do dipolo. E isso vai também determinar a força dessa atração. Quanto maior a magnitude do dipolo, maior será a atração, né? Essa interação. Forças de polo-dipolo. As forças de polo-dipolo existem entre moléculas polares, porque é a força entre um dipolo de uma molécula e o outro dipolo de outra molécula. Como, por exemplo, as moléculas de HCl. Né? A gente já viu a molécula de HCl forma no hidrogênio carga positiva e no cloro carga negativa. E essas cargas, elas vão se arranjar de modo que o polo positivo de uma molécula seja atraído pelo polo negativo de outra molécula. Essas interações são mais acentuadas no estado sólido. As forças de polo-dipolo são mais fracas do que a força íon-dipolo. Há uma mistura de forças de polo-dipolo atrativas e repulsivas quando as moléculas giram, porque as moléculas estão sempre em movimento, tá? Elas têm ali uma vibração e aí elas vão se movimentar. Então, quando há essa movimentação das moléculas, por exemplo, de HCl, então, concorda comigo, se elas estão se movimentando, então os polos também vão se movimentar. Então, isso pode ocorrer, em vez de ser uma força de atração, pode ser uma força de repulsão, porque quando, em determinado momento, esse dipolo não vai mais estar próximo, né, o dipolo negativo, por exemplo, não vai mais estar próximo ao dipolo positivo, e sim ao contrário, né, o dipolo negativo próximo ao dipolo negativo também, isso não vai ocorrer uma atração, vai ocorrer uma repulsão. E isso acontece. É por isso, por exemplo, que essas forças de polo-dipolo são mais fracas do que a força íon-dipolo, porque ali no íon, né, isso não vai acontecer. Né, ali está formado o dipolo máximo, né, de positivo e negativo, por exemplo, né, dependendo se é um cátion ou se é um ânion, ou se determinar se for um composto, por exemplo, né. Então, isso pode ocorrer, né, essa força de polo ela pode ser ou de atração ou de repulsão. Isso causa instabilidade. Se as moléculas têm aproximadamente a mesma massa e o mesmo tamanho, as forças de polo aumentam com o aumento da polaridade. Então, se eu tenho ali essas moléculas, elas têm uma polaridade alta, se essas duas moléculas que estão sendo atraídas pela força de polo tiver aproximadamente a mesma massa e o mesmo tamanho, o mesmo raio, né, desse composto, então as forças de polo também vai ser um pouco mais elevada. Vai ser expandida, vai ser aumentada. Aqui embaixo nós temos aqui as moléculas, né, com polo negativo e o polo positivo, e vai ocorrer essa atração entre essas duas moléculas que formam polos, né, polares. Então, o polo positivo vai ser atraído pelo polo negativo. E aqui nós temos aqui uma atração e também uma repulsão, porque olha só, temos aqui várias moléculas, né, polares. E aqui, enquanto que esse polo aqui negativo dessa molécula aqui vai ser atraído pelo polo positivo, aqui temos um polo negativo e outro polo negativo também. Então, está tendo uma força de repulsão. Aqui, ó, essa parte, né, esse polo positivo vai ser atraído pelo esse polo negativo, mas vai ocorrer uma repulsão entre esse polo positivo e esse polo positivo. Então, percebam, né, que ali elas estão se movimentando, mas ao mesmo tempo também ocorre uma força de atração e de repulsão, tanto pela movimentação ou tanto pelo arranjo que elas estão, né? Então, por isso que isso faz com que essa força de polo ela seja mais fraca do que a força, por exemplo, do íon dipolo. Então, isso tem que ser levado em consideração para as propriedades químicas, né,
e para as propriedades físicas, né, do composto, né, e dessa interação, por exemplo. Forças de polo induzido. Então, nós temos aqui um dipolo, né, uma molécula com dipolo negativo e positivo, e temos aqui uma outra com dipolo induzido, que seria uma molécula apolar. Ocorre numa situação em que substâncias que possuem dipolos permanentes, né, que são as moléculas polares, né, ali naquela molécula ela tem a formação de um polo positivo e um polo positivo, de um polo positivo e um polo negativo, e por isso que a gente chama de dipolos permanentes, que induzem os dipolos em moléculas apolares. Então, ali temos uma molécula que não tem polo, que é por igual, né, os elétrons distribuídos por ela, né, é igual. Então, esses dipolos permanentes, que são as moléculas polares, ao se aproximar dessas moléculas que são apolares, vai induzir a formação de dipolos. Por isso que são chamados de dipolo induzido, produzindo interações mais fracas. Porque essas interações elas só vão acontecer porque está sendo induzido a formar um dipolo. Tais atrações têm, em geral, uma energia da ordem de 2 kJ por mol. Moléculas fortemente polares podem induzir dipolos em moléculas apolares. Então, essas moléculas elas não basta ser polar para induzir o dipolo. Elas têm que ser fortemente polares para que ocorra essa interação. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma molécula aqui de água, H2O. Temos aqui o dipolo negativo e o dipolo positivo, né, nos hidrogênios. Aqui é o oxigênio, aqui são os hidrogênios. E aí nós temos aqui para reagir, né, para atrair, uma molécula de gás oxigênio, né, o O2. Então, aqui temos uma molécula apolar. Não há formação de polos, né? Os elétrons estão distribuídos por iguais. Então, o que vai acontecer? Ao se aproximar, né, quando a água vai se aproximar do gás oxigênio, vai induzir polos, né, vai induzir dipolos nessa molécula apolar. Então, aqui percebam que quando isso ocorre, os elétrons eles vão se movimentar para o outro lado, né, aqui por conta da aproximação do dipolo negativo, vai induzir a formação de um dipolo positivo aqui nessa extremidade, e esses elétrons, né, que estavam distribuídos aqui por igual, eles vão se movimentar para o lado oposto, formando um dipolo negativo desse lado aqui da molécula. E da mesma forma, por exemplo, aqui, essa parte, né, positiva aqui da molécula de água, ela pode estar aqui desse lado aqui para interagir com esse dipolo negativo, né? Porque aqui se trata de um dipolo positivo. E assim formando essas induções, né, de dipolos dessas moléculas apolares. Por isso que é uma interação mais fraca, porque tem essa indução, tá? Quando, por exemplo, essa água se retirar, vai voltar a ser uma molécula apolar. Não, esse polo apenas está sendo induzido por conta da situação. Força de dispersão de London. Não existe forças de polo entre átomo e moléculas apolares. Em contraponto, existe forças de dispersão de London entre todas as espécies, átomos, moléculas e íons. A mais fraca de todas as forças intermoleculares, né, a força de dispersão de London. É possível que duas moléculas adjacentes neutras interajam, porque são duas moléculas aqui apolares, né, moléculas neutras. Então, o núcleo de uma molécula, ou pode ser um átomo, vai atrair os elétrons da molécula adjacente ou de um átomo. Por um instante, as nuvens eletrônicas elas vão ficar distorcidas e forma-se um dipolo chamado dipolo instantâneo. Um dipolo instantâneo pode induzir outro dipolo instantâneo em uma molécula ou átomo adjacente. Então, isso vai ocorrer tanto para átomos, moléculas ou íons, tá? A força de dispersão de London. Então, aqui. Como que vai ocorrer essa força entre dipolos instantâneos? Nós temos aqui dois átomos de hélio, né? Vamos dar como exemplo um átomo de hélio aqui, não polarizados. Então, aqui temos, né, com a carga do elétron distribuída, né, normalmente, né? Porque aqui temos um átomo neutro, né? É um gás nobre, o hélio é um gás nobre. E temos aqui a atração eletrostática. Aqui temos o núcleo com carga positiva, com 2 prótons, e vai atrair o elétron do átomo vizinho. Aqui
o próton, né, o núcleo, né, que tem os prótons, vai atrair o outro elétron também. Essa é a atração eletrostática, que vai atrair o elétron. Assim, vai formar dipolos instantâneos induzidos nos dois átomos. Então, aqui vamos ter dipolo negativo, porque a força, vamos interagir com os elétrons, né, do átomo vizinho. Então, esses elétrons daqui, que podem ser distribuídos aqui, igualmente, eles vão se aproximar desse lado aqui, lado esquerdo, para que ocorra essa interação, essa atração com o núcleo do átomo vizinho. E aqui os elétrons que podiam estar distribuídos aqui, igualmente, eles vão se localizar nessa extremidade aqui, para que ocorra a formação de um dipolo negativo e um dipolo positivo, para que ocorra essa interação, né, essa força de dispersão de London. Isso vai ocorrer também para moléculas. Então, por exemplo, eu tenho duas moléculas que não têm polos, né, moléculas apolares. Então, pode ocorrer ali, por exemplo, essa movimentação dos elétrons, né, que vai formar dipolos instantâneos, né, dipolos rápidos, que vai formar naquele momento, naquele instante, um dipolo positivo e um dipolo negativo. E ao ser atraído nesse momento instantâneo com outro dipolo, que também é de uma molécula neutra, então, de uma molécula apolar, que não tem dipolo, então ali vai formar também um dipolo induzido, que vai ser também um dipolo instantâneo naquele momento, e assim vai ter aquela atração. Então percebam que é uma força tipo momentânea, sabe? É instantânea. Então isso faz com que essa seja a mais fraca de todas as forças intermoleculares, porque vai ocorrer a partir de formação de um dipolo instantâneo, naquele momento, naquele instante. Polarizabilidade. A polarizabilidade é a facilidade com que a distribuição de cargas em uma molécula pode ser distorcida por um campo elétrico externo. Então, aquela molécula ali, ela por exemplo, apolar, mas ela pode ter uma facilidade de ter uma distribuição, né, dessa carga, que pode ser ou não distorcida por um campo elétrico um campo elétrico externo. Então, vai ser por exemplo, uma placa, né, com polos, então vai se aproximar ali, e aí a polarizabilidade da molécula vai ser determinada a partir de qual é a capacidade dela, né, qual é a facilidade dela de que essa carga, dessa distribuição, né, de cargas de elétrons, ela pode ser distorcida. Ela pode ser, por exemplo, formar polos positivos e negativos. Então, quanto maior é a molécula, vamos ter, então, maior número de elétrons, mais polarizável ela é, porque ela tem mais capacidade, ela tem mais facilidade de distorcer, né, esses elétrons para que ocorra essa formação de polo positivo e polo negativo. Então, vamos ter, então, formação de polo, né, desses de polo positivo e negativo por conta disso. As intensidades relativas, as forças de dispersão de London, dependem da polarizabilidade, do tamanho e da forma espacial da molécula. Então, além de considerar o tamanho, né, o raio ali da molécula, a gente tem que também levar em conta qual é o arranjo espacial dessa molécula, né? Será que ela consegue ali distorcer, né, para que forme esse dipolo positivo e negativo, para que naquele instante tenha esse dipolo, para que ocorra essa atração a partir de uma indução de dipolo? Isso tem que ser levado em consideração. Moléculas mais polarizáveis têm força de dispersão de London mais fortes. Apesar de a força de dispersão de London ser a interação mais fraca, né, é uma interação muito fraca, então ali essas moléculas e suas capacidades, né, suas facilidades de distribuição de carga, o conceito, né, de polarizabilidade, isso vai determinar a força da dispersão de London, tá? Existem forças de dispersão de London entre todas as moléculas. As forças de dispersão de London aumentam à medida que a massa molecular aumenta, né, que é o que a gente já falou. As forças de dispersão de London dependem da forma da molécula. Então, essas três coisas aqui têm que ser levadas em consideração, tá? Existem em todas as moléculas, elas vão ser intensificadas, né? A força pode ser maior à medida que a massa molecular também é maior e depende da forma da molécula, né? O arranjo espacial da molécula. Efeito da forma da molécula.
Quanto maior for a área de superfície disponível para contato, maiores são as forças de dispersão de London. Então, lembra do arranjo espacial, né? Então, a forma da molécula. Qual é a superfície, né? Qual que é a superfície de contato que eu vou ter disponível ali para que ocorra essa interação? E também as forças de dispersão de London entre as moléculas esféricas, né, que são as moléculas, né, redondas, formato esférico, são menores do que as moléculas com formato cilíndrico, né? Seria mais compridinha, por exemplo. Nós temos aqui o N-pentano, né, que é uma cadeia carbônica normal. E temos aqui o neopentano, né, que tem mais ou menos esse arranjo aqui mais redondinho, né, vamos dizer assim. A forma molecular afeta a atração intermolecular. Por quê? Por que essa forma é importante? Percebam aqui. Eu tenho aqui o N-pentano, né, que é uma cadeia carbônica normal, sem ramificações, como, por exemplo, aqui no neopentano, que tem ramificações. E aí, acontece que vamos imaginar uma interação de forças de dispersão de London para essas moléculas de N-pentano e de neopentano. Então, vamos lá, vamos aproximar o N-pentano de um outro N-pentano. Então, como ele tem esse formato mais compridinho, eu vou colocar como se fossem meus braços aqui, eles vão se aproximar. Percebam que se aproximam, né? Tem uma área de contato maior, né? Uma área de superfície disponível para contato maior. Então, aqui eu tenho essa aproximação aqui, né? Bonitinha. E aí, como a gente está falando de dipolos instantâneos, né? Formação de dipolos instantâneos, então, o que acontece aqui? Uma molécula de N-pentano, por exemplo, ela vai ocorrer ali uma formação de dipolo instantâneo. Então, naquele momento, a gente vai ter um dipolo positivo e negativo. Ao se aproximar, vai induzir um dipolo instantâneo também na outra molécula de N-pentano. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho um dipolo positivo e aqui eu tenho um dipolo negativo. É uma molécula apolar, N-pentano é uma molécula apolar, porém, vai formar esse dipolo instantâneo. Então, aqui positivo e negativo. Quando eu aproximar de uma outra molécula apolar, vai induzir, como aqui vai ser agora na molécula de baixo, né, de N-pentano, aqui agora vai formar um dipolo instantâneo, né, um dipolo induzido. Agora aqui vai ser um dipolo negativo e aqui vai ser um dipolo positivo, para que ocorra realmente essa atração intermolecular. Porém, no caso do neopentano, como ele tem uma forma mais redondinha, temos uma área de contato menor, né, uma área disponível menor ali para ocorrer essa interação. Então, ali a gente vai ter duas formas esféricas, né, que vão se aproximar. Então, percebam ali que vão ter poucas áreas, né, de contato ali, por conta desse formato esférico. Imagina realmente esferas, tá? Para que fica mais fácil de visualizar isso. Então, ali quando a gente aproxima, é uma área de contato menor. Então, ali vai ocorrer uma atração também ali menor. Então, a interação ali vai ser menor. Então, isso vai refletir, por exemplo, no ponto de ebulição, né? Na temperatura de ebulição dessas interações, né? Dessas atrações. O N-pentano tem uma maior superfície de contato, então, as maiores forças intermoleculares. Com isso, temos um maior ponto de ebulição, uma maior temperatura de ebulição, porque essas moléculas elas vão ser muito bem atraídas, né? A atração delas vai ser tão eficiente que vai demorar mais, vai ter que gastar mais energia para fazer com que essa interação ela seja, por exemplo, que essa atração seja quebrada. Então, ali elas estão tão bem aproximadas, né? Tão bem atraídas, a interação é tão eficiente por conta desse arranjo, né? Dessa área de superfície disponível, que isso causa uma atração que você precisa colocar mais energia para que essa atração seja quebrada. Então, por isso, reflete em temperatura de ebulição maior, mais elevada, como, por exemplo, de 309,4 Kelvin. Já no neopentano, por conta dessa forma, né, esférica, menor de superfície disponível para contato, a temperatura de ebulição ela vai ser menor, de 282,7 Kelvin. Tá? Então, é importante levar isso em consideração. O efeito do tamanho das moléculas.
Os efeitos do tamanho se evidenciam ao compararmos as temperaturas de ebulição dos halogênios e dos gases nobres. Quando os átomos e, por consequência, as moléculas aumentam de tamanho, as temperaturas de ebulição crescem, refletindo o aumento das forças de dispersão de London. Então, quando essas moléculas elas aumentam de tamanho, né, ou esses átomos também aumentam seu tamanho, essas interações também vão ser mais fortes. Então, nós temos a temperatura de ebulição também mais elevada. Esse aumento de força de dispersão de London, né, então a força vai ser mais forte, a interação vai ser mais eficiente, é por conta também da área de contato. Quando a gente tem uma molécula ou um átomo maior, nós temos então ali também uma maior superfície de contato. E a mesma coisa, né, que a gente viu aqui no caso anterior. Tanto a forma, né, quanto a área disponível, né, para contato, né, a superfície disponível para contato. Então, aqui no efeito do tamanho das moléculas, é o mesmo raciocínio, tá? É a mesma coisa, vamos dizer assim, porque temos um tamanho, né, um raio maior, e isso vai ocorrer uma maior superfície, né, maior área de superfície para contato disponível, e as forças de dispersão de London vai ser maiores, as temperaturas de ebulição também vão ser mais elevadas, tá? Aqui. Cresce o tamanho, cresce a massa molecular, cresce a polarizabilidade, cresce a magnitude da força de dispersão de London. Por exemplo, aqui, vamos falar de moléculas aqui de flúor, né? F2. Nós temos a massa molecular aqui, 38,0, e a temperatura de ebulição aqui em Kelvin, 85,1. Se eu falar, por exemplo, do cloro, né, do gás cloro, Cl2, nós temos uma massa molecular mais elevada, temos uma temperatura de ebulição mais elevada também. E assim, continua, né? Para o Br2, a massa molecular maior, temperatura de ebulição maior. I2, massa molecular maior, ponto de ebulição, temperatura de ebulição maior. E aqui para o gás nobre, né, para átomos, a mesma coisa. Gás nobre, o hélio, a massa molecular 4,0, a temperatura de ebulição 4,6. O neônio tem uma massa molecular 20,2, a temperatura de ebulição também vai ser maior, mais elevada, 27,3, e assim sucessivamente, tá? Cresce o tamanho, cresce a massa molecular, cresce a polarizabilidade, então cresce também a magnitude da força de dispersão de London. Então essa força vai ter vai ser maior, né? A força de interação vai ser maior. Ligação de hidrogênio. Experimentalmente, observa-se que as temperaturas de ebulição aumentam com a massa molecular, devido ao aumento das forças de dispersão. Entretanto, as temperaturas de ebulição dos compostos ligados com ligações de hidrogênio-flúor, hidrogênio-oxigênio e hidrogênio-nitrogênio são anormalmente altos, são extremamente elevados, ou seja, são forças intermoleculares excepcionalmente fortes. Então, é o que a gente chama de ligação de hidrogênio com FON, com flúor, oxigênio e nitrogênio, hidrogênio ligado a FON. Assim, ligação de hidrogênio é um tipo especial de atração intermolecular entre o átomo de hidrogênio e uma ligação polar, entre uma molécula polar, por exemplo. Uma ligação polar. Particularmente uma ligação hidrogênio-flúor, hidrogênio-oxigênio, hidrogênio-nitrogênio. E um par de elétrons não compartilhado em um íon ou átomo pequeno e eletronegativo. Geralmente um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, FON, em outra molécula. Aqui nós temos aqui a molécula de água, por exemplo, interagindo com outra molécula de água, H2O. Temos aqui hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a oxigênio, e assim nós vamos ter uma ligação de hidrogênio. Nós temos aqui o hidrogênio dessa molécula de água aqui do lado direito, que vai atrair, né, vai interagir com esse par de elétrons aqui livres, né, esse par de elétrons isolado, e assim nós vamos ter uma interação aqui, ligação de hidrogênio. Nesse caso aqui, nós temos uma amina interagindo com uma molécula de água. Percebam que nós temos ligação de hidrogênio e nitrogênio, hidrogênio, oxigênio.
esse hidrogênio aqui da molécula de água vai atrair o par de elétron livre, não compartilhado, ali da amina, né, ali do átomo central nitrogênio. Aqui nós temos duas aminas interagindo entre si. Nós temos aqui a ligação hidrogênio-nitrogênio. Esse hidrogênio aqui do átomo de amina direito vai interagir com esse par de elétron não compartilhado do nitrogênio, do átomo central. E aqui nós temos aqui uma molécula de amina e uma molécula de água, que temos aqui esse hidrogênio da amina do lado direito, vai interagir com um par de elétron não compartilhado, de um par de elétron livre, nem aqui, do oxigênio, né, da molécula de água, então formando ali uma ligação de hidrogênio. Essas interações são tão fortes que isso faz com que essas temperaturas de ebulição entre esses compostos seja muito alta, tá? Então, essas forças intermoleculares mais fortes refletem nas temperaturas de ebulição. Aqui, as ligações de hidrogênio são responsáveis pelo fato do gelo flutuar na água líquida. Os sólidos mais unidos e com isso mais densos, os sólidos são mais unidos e com isso mais densos do que o líquido. Porém, o gelo, ele é menos denso do que a água. No gelo, as moléculas de água elas assumem um arranjo aberto e ordenado. Esse arranjo otimiza as interações entre as moléculas, mas ele cria uma estrutura menos densa para o gelo se comparada à da água. Então, normalmente, os sólidos são mais unidos e com isso mais densos, né? Então, eles estão ali mais aproximados, isso causa uma maior densidade ali no sólido do que no líquido. Porém, o arranjo, né, da estrutura da água sólida, né, do gelo, vai ser mais denso do que a água líquida. E aí, isso faz com que ocorra o gelo, né, flutuar na água líquida. Por conta dessa estrutura, por conta desse arranjo, que vai otimizar as interações entre as moléculas. Por isso que é tão importante entender as ligações de hidrogênio. Nós temos aqui a ligação de hidrogênio entre duas moléculas de água. Percebam aqui. Temos aqui o dipolo negativo, né, no oxigênio, e o dipolo positivo nos hidrogênios. Nós temos aqui a ligação de hidrogênio, porque aqui nós temos os dipolos, tá? Eles também vão ser atraídos, mas o que vai acontecer aqui esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio, né? Temos ali a ligação do hidrogênio ao FON, né? Nesse caso, ao oxigênio. Esse dipolo aqui é positivo, que vai interagir com o dipolo negativo, porém a gente sabe que é no par de elétron livre disponível aqui do oxigênio, da molécula de água. O comprimento de ligação é 1,8. E aí aqui nós temos esse comprimento entre os dois átomos de oxigênio, 2,8. E aqui a unidade é angstrom, tá? E aqui a ligação entre esse hidrogênio e o oxigênio é 1,0 angstrom. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, tá? E aí o arranjo das moléculas de água no gelo vai ser dessa forma aqui, tá? Que é a forma hexagonal característica do floco de neve. Então vai ser mais ou menos assim, se a gente for visualizar isso aqui, tá? Esse arranjo. São particularidades, né, da ligação de hidrogênio. Temperaturas de fusão e de ebulição. Moléculas com tamanhos, massas moleculares semelhantes, ao aumentar a intensidade da interação, aumenta as temperaturas de fusão e de ebulição. Então, é muito importante perceber se essas moléculas elas têm massas moleculares ou tamanhos semelhantes. Porque quando a gente aumenta a intensidade da interação, aumenta a temperatura de fusão e de ebulição. Então, nós temos aqui dipolo induzido. Percebam o sentido de aumento da força das interações intermoleculares. Deixa eu tirar isso aqui. Essa setinha da esquerda para a direita. Nós temos aqui o dipolo induzido, que é uma interação mais fraca. Dipolo permanente é uma interação um pouco mais elevada, mas a ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. Ela é um tipo, né, é um caso especial de dipolo permanente, mas
é um caso especial com uma força de interação mais elevada. Então, aumentando a intensidade da interação, que vai do dipolo induzido, dipolo permanente, à ligação de hidrogênio, nessa ordem, aumenta também as temperaturas de fusão e de ebulição, tá? Moléculas com o mesmo tipo de interação e tamanhos, massas moleculares diferentes, ao aumentar a massa molecular, aumenta as temperaturas de fusão e de ebulição. Então, quando a gente tem interações, a mesma interação e os tamanhos, né, massas moleculares diferentes, quando a gente aumenta a massa molecular, aumenta o tamanho das moléculas, então nós temos o aumento também da temperatura de fusão e de ebulição. Moléculas com o mesmo tipo de interação e mesma massa molecular, ao diminuir a ramificação, né, a gente viu ali, por exemplo, do N-pentano e do neopentano. Ao diminuir a ramificação, no caso seria o normal pentano, aumenta a área de contato entre as moléculas. Lembra, né? Da cadeia de pentano normal ali, temos uma área de contato ali maior, então a gente tem uma maior interação. Então, ali com ramificação, essa área de contato é menor. Então, ao diminuir a ramificação, a gente coloca uma estrutura normal, né? Sem ramificações, por exemplo, nas moléculas orgânicas. E com isso, aumenta a temperatura de fusão de ebulição. A gente viu isso já por conta da atração, né, das áreas de contato disponíveis para essa atração, para essa interação. Isso proporciona interações mais eficientes. Solubilidade. Para descobrir por que o óleo não se mistura na água, é necessário considerar que os processos de dissolução estão associados às interações moleculares. O tipo de força intermolecular da água deve ser diferente do tipo molecular do óleo. Então, com forças intermoleculares diferentes, isso determina por que o óleo não é miscível na água. Como a água é uma substância apolar, conclui-se que as moléculas do óleo devem ser apolares, mesmo sem conhecer a estrutura dela. Por quê? Se a gente tem uma estrutura polar e uma estrutura apolar, são estruturas diferentes. Tá? Então, a gente, mesmo sem conhecer a estrutura, a gente dá para determinar porque a gente sabe que o óleo não se mistura na água. Tá? Então, não tem essa atração. Com isso, substâncias polares, isso falando de solubilidade, tá? Isso falando sobre solubilidade. Substâncias polares tendem a se dissolver em substâncias polares. Semelhante dissolve semelhante. A gente falou isso na aula passada, não sei se vocês conseguem lembrar disso. Enquanto substâncias apolares tendem a se dissolver em substâncias apolares. Lembra da piadinha do urso polar? Por que o urso, como que é? Por que o urso branco se dissolve ao cair na água, né? Porque o urso é polar. E a água também é polar, então semelhante dissolve semelhante. Aí aqui temos um fluxograma, né? Um esquema para a gente lembrar dessas coisas que a gente viu na aula de hoje. Íons ou moléculas interagindo. Existem íons envolvidos? Se sim, existem moléculas polares e íons presentes? Se sim, forças ion dipolo. Se não, ligações iônicas. Se não existem íons envolvidos, existem moléculas polares envolvidas? Se não, apenas forças de dispersão de London, né, que são os dipolos induzidos. Se sim, átomos de hidrogênio são ligados a átomos de hidrogênio, oxigênio ou flúor, né, que são FON. Se não, forças de dipolo-dipolo. Se sim, ligação de hidrogênio. Então, estudem essa tabelinha, que é esse fluxograma, esse esquema. Analisem bem, que isso aqui ajuda muito, muito mesmo. Sólidos metálicos, para a gente terminar. Os sólidos metálicos têm átomos metálicos com arranjo EDH, que é o empacotamento denso hexagonal. CFC, cúbico de face centrada, ou CCC, que são o cúbico de corpo centrado. Perceba que a ligação é forte demais para a dispersão de London e não há elétrons suficientes para ligações covalentes, né, nos sólidos metálicos. Os sólidos metálicos consistem em cátions metálicos imersos no mar de elétrons de valência deslocalizada, né? São os elétrons deslocalizados porque eles estão sempre em movimentos e essa mobilidade dos elétrons explica porque os metais são bons condutores de calor e eletricidade, tá? Lembra do mar de elétrons? E aqui está o empacotamento, né, das esferas. Aqui temos o empacotamento denso de uma única camada de esferas de tamanhos idênticos. Aqui, estrutura de empacotamento denso hexagonal. Os átomos da terceira camada localizam-se diretamente sobre os átomos da primeira camada. Aqui, estrutura de empacotamento denso cúbico. Os átomos da terceira camada
não estão sobre os átomos da primeira camada. Nesse caso, é a quarta camada que repete a primeira, então aqui a gente tem apenas esse daqui, né? Esses azulzinhos aqui, depois a gente tem o azulzinho entre os rosas, e também o rosa entre os azulzinhos. E aqui a gente tem um outro empacotamento, né? Que a gente tem aqui esse verdinho, tá? É a quarta camada que repete a primeira. Então, aqui, enquanto a gente tem, aqui nesse caso aqui, no caso B, enquanto um intercala com o outro, né? Aqui, no caso, não. A gente tem 1, 2, 3 e depois repete 1, 2, 3 nessa estrutura de empacotamento. Lembra no cátion metálico, né? E o mar de elétrons livres deslocalizados, tá? Isso causa mobilidade, então, condução, né, da eletricidade, de calor, por conta dessa mobilidade dos elétrons. E é isso. Muito obrigada. Se vocês têm dúvidas, entre em contato comigo ou procure um monitor para te ajudar. Não esqueça de registrar a presença de vocês. E os exercícios do Drive, tanto que eu disponibilizei para vocês, que o monitor Matheus me ajudou na análise de exercício dessa aula de hoje, e o material da apostila, tá? Não se esqueçam de estudar também o material da apostila, que é muito importante. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigada e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!